Olá, meus queridos, minhas queridas, como estão? Eu espero que bem. Espero que todos estejam tomando as medidas que se fazem recomendadas neste momento delicado, né? Se assim o fizermos, tudo passará mais rápido e com menos impacto e ainda deixará para nós um aprendizado de solidariedade, de empatia, de fortalecimento da noção de que não existe eu e o outro, somos todos um só no mundo que é interligado. E assim sendo, dentro também das providências de cautela, a Unifafib apresenta este formato de encontros para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, com adaptações, mas também de forma muito prazerosa, como é o aprendizado, né? Então, inicialmente eu quero deixar aqui alguns pequenos recados. O primeiro recado para aqueles alunos que ainda estão pendentes na entrega da atividade de avaliação do estudo de caso. Eu vou deixar junto com a postagem do material o e-mail, mas já informo aqui, por favor, enviem esta tarefa para o e-mail amandamarespe@yahoo.com.br. amandamarespe @yahoo.com.br. Este e-mail, no entanto, não será o nosso canal de tira dúvidas, né, de contato ordinário. É apenas para o envio das tarefas, assim eu peço a cada um de vocês. Para o nosso contato ordinário nesse período de quarentena, volto a dizer, nosso meio de comunicação é o Instagram Masquinafacul, @Masquinafacul, o Instagram que é próprio para nossa comunicação na disciplina. E por quê? Porque é um mecanismo que também possibilita a comunicação por áudio, que é mais rápida, né, mais simplificada, tá certo? Então, fico à disposição também de cada um de vocês por lá, para irmos conversando questões da disciplina, conforme estudarem e tiverem dúvidas, ou para tudo mais que entenderem pertinente nesse momento de breve afastamento, ok? Muito bem. E estamos hoje, então, aqui neste vídeo da nossa quinta aula do nosso conteúdo programático, uma aula que se destina ao desfecho da teoria do conflito, a moderna teoria do conflito com vocês, e também um início de conversa sobre um dos métodos, dos mecanismos muito relevantes no cenário brasileiro, que é a negociação direta, tá? Bem, sobre a teoria do conflito, uma breve recapitulação, já que estamos afastados há algum tempo, conteúdo da última aula que já está no portal, mas que merece aqui que façamos uma breve recapitulação de alguns pontos, né? Naquele momento nós discutimos essa nova visão que vem sendo dada ao fenômeno conflitual, retirando esse foco destrutivo, essa visão do conflito como algo que é sempre negativo. O conflito, ele é inevitável na sociedade e ele acaba atuando também como um agente positivo de mudanças, de aprimoramentos. Então, a moderna teoria do conflito, que é uma grande contribuição da própria psicologia para o direito, né? As ciências, elas não são separadas, herméticas, elas se comunicam, né? Devem se comunicar. Então, essa contribuição da psicologia para nós, operadores do direito, profissionais da área jurídica, tem informado que o foco não deve ser apenas ou prioritariamente na prevenção do conflito, porque estamos fadados ao insucesso dessa prevenção, né? É utópico pensar uma sociedade sem disputas, sem controvérsias, sem divergências, o que sequer seria saudável para o aprimoramento dessa sociedade. Então, o foco dos operadores do direito, por empréstimo de toda essa teoria tomada da psicologia, deve ser o quê? Deve ser o estabelecimento de processos de gestão de conflitos que sejam mais construtivos e não destrutivos, né? Processos que nós chamamos cooperativos, certo?
Muito bem, esse foi o primeiro aspecto que nós destacamos e também fizemos uma reflexão sobre a nossa necessidade de entender o fenômeno conflitual de uma forma mais completa, mais íntegra. Nós somos muito treinados a pensar conflito jurídico apenas, a pensar o conflito como o cotejo entre o que a gente extrai do relato da inicial e daquela categorização jurídica que foi feita, né, pelo advogado lá na peça de início do processo e, por outro lado, aquilo que está descrito na contestação. Mas isso é apenas a lide jurídica, que nós estamos já bastante habituados a lidar, né, no nosso cotidiano de trabalho. Dentro da nossa disciplina, é importante observar o conflito de forma mais integral e perceber que, além daquela lide jurídica, que é a parte muitas vezes superficial desse conflito, existem as lides psicossociais, que muitas vezes são a parte que realmente alimentam, que são o suporte daquela lide jurídica, né? E aí eu relembro a todos vocês da figura que ilustra bem esta situação do iceberg, que tem aquela parte visível, que seria a lide jurídica, e toda a parte submersa, que é a lide psicossocial. E quando nós estudamos métodos adequados de solução, de gestão de conflitos, é um ponto fundamental essa premissa, porque a intensidade dessa lide psicossocial vai ser um dos elementos a ser considerado no momento da escolha da ferramenta de gestão dessa disputa, né? E daí nós já fizemos até uma introdução à diferença existente entre mediação e conciliação. Não sei se recordam, mas a nossa disciplina legal sobre o assunto recomenda o uso da mediação, que tem técnicas mais aprofundadas de conhecimento do conflito na sua íntegra, para situações de disputa envolvendo pessoas com um histórico anterior. Por quê? Quem tem um relacionamento anterior, muito provavelmente, numa situação conflituosa, não vai estar discutindo apenas um aspecto jurídico ou econômico. Existirão outros aspectos, esses de índole psicossocial, para serem cuidadas, tratadas, né? E por outro lado, a conciliação ela é recomendada para situações de conflito mais superficiais, digamos assim, né? Nós chegaremos a um detalhamento dos dois métodos, da operacionalização dos dois métodos, mas para que vocês já possam ir fazendo esse link entre a teoria geral e os métodos de solução de conflitos em particular, já é importante trazer isso como um exemplo da utilidade de se estudar a moderna teoria do conflito, ok? Muito bem. Também naquela oportunidade, além desse novo viés dado ao conflito na perspectiva dos métodos adequados de solução de conflitos, nós abordamos as características que marcam, então, os processos chamados processos cooperativos de gestão de conflitos, em contraposição aos chamados processos competitivos ou destrutivos. E uma das marcas fundamentais é essa qualidade, né, da comunicação em um e outro, né, a transparência nessa comunicação, o modo de condução do facilitador desse processo de gestão de conflitos, certo? A capacitação, inclusive, para isso, ok? E nessa sequência, antes da gente começar então a falar dos métodos em si, da negociação, da mediação, conciliação e arbitragem, lembrando que a jurisdição já foi objeto, né, da nossa discussão, num contexto em que agora estamos ampliando as perspectivas de gestão de conflitos. A jurisdição foi objeto do nosso estudo lá na primeira, segunda aula, quando exploramos os principais elementos componentes desta movimentação da máquina judiciária, ou seja, o direito de ação, a diferença entre ação e processo e procedimentos,
a organização judiciária, o conceito de competências, né, para que se busque uma maior efetividade da própria jurisdição a partir do direcionamento de determinadas espécies de conflitos para determinados órgãos especializados, como é a Justiça Penal Militar, como é a Justiça do Trabalho, né, e deixando de modo residual os demais conflitos para os órgãos da justiça chamada comum, certo? Então, aquele estudo todo para vocês compreenderem a jurisdição, que é, sim, né, a mais antiga dentro de um sistema moderno, de Estado moderno, e a mais utilizada. Discutimos, inclusive, toda a problemática dessa utilização, de certo modo, muitas vezes temerária e com pouco critério da jurisdição, né? Então, falamos dessa necessidade de abertura de outras portas, de outras alternativas, de outros caminhos para a gestão de conflitos, e nisso está a importância dessa disciplina e da preparação de vocês para esse novo universo do chamado modelo multiportas de solução de conflitos, certo? Então, recapitulando a jurisdição, nós já estudamos as linhas gerais, princípios, e de modo ainda superficial, porque com ela vocês trabalharão, né, todo o decorrer da faculdade, tá? Então, não havia sentido de nos aprofundarmos muito neste momento, mas para que vocês tivessem uma noção, né, de comparativos, de funcionamento de um e de outro método de gestão de conflitos. Então, doravante nós vamos tratar de negociação, mediação, conciliação e a arbitragem, que é um método, lembrando também, vamos aproveitar e fazer uma rememoração de conceitos, que é um método heterocompositivo, assim como a jurisdição, né? Não é autocompositivo, porque auto significa aquilo que é conduzido, resolvido pelas próprias partes, vem de autonomia, né? Enquanto que heterocompositivo, nós temos a presença de um terceiro imparcial solucionando este conflito pelas partes de modo coercitivo, inclusive, né? O caráter da substitutividade, a decisão do Estado ou do árbitro substituindo aquilo que poderia ser solucionado pelas próprias partes, né? Então, antes da gente fechar tudo isso que diz respeito à teoria geral da nossa disciplina, eu vou ilustrar para vocês com um episódio bem interessante que ilustra perfeitamente esta questão da lide jurídica versus lide psicossocial, tá? Há algum tempo, tem um ano mais ou menos, o Sejusc Ribeirão foi acionado por uma determinada empresa em função de uma condenação numa ação coletiva, uma ação milionária, né? Uma ação que poderia colocar esta empresa em grande dificuldade de funcionamento no Brasil, né? Era uma multinacional, mas todo o balanço, toda a produção da unidade do Brasil era tomada de modo independente das demais unidades aí pelo mundo. Então era muito importante para essa empresa uma tentativa de minimizar essa condenação. E por que essa condenação ficou tão elevada assim? Olha, cuidava-se de um adicional que é previsto na legislação, que se chama adicional de periculosidade. Esse adicional, ele importa num acréscimo de 30% da remuneração de cada trabalhador, que é uma compensação pelo fato deste do empregado, que é uma compensação pelo fato deste empregado trabalhar numa situação de risco diferenciado, um risco adicional não comum a outras funções, certo? Adicional de periculosidade, 30% sobre o valor da remuneração. Pois bem, existe um instituto, né, que vocês terão oportunidade de estudar, mas talvez já tenham ouvido falar pelas práticas de estágio e etc., que é o Instituto da Prescrição. A prescrição trabalhista, ela impõe que a condenação se limite aos 5 últimos anos. A parte tem até 2 anos da extinção do contrato
do contrato de trabalho, desculpe, tinha que ter providenciado uma água, né? Mas vamos lá sem água mesmo. Da extinção do contrato de trabalho, 2 anos para propor a ação e só pode pedir direitos dos 5 anos anteriores, tá? O contrato não estando extinto, só se aplica essa prescrição quinquenal de 5 anos para trás. Ocorre que essa arguição da prescrição, ela teria que vir na defesa da empresa e não veio. Então, uma ação coletiva envolvendo centenas de trabalhadores, houve uma condenação pelo período integral desses contratos, tá? Eu estou falando aqui de uma condenação na ordem de 22, 23 milhões. Era bastante coisa e realmente impactaria essa empresa. Então, havia aí uma questão realmente econômica grave sendo discutida. Fizemos uma ampla negociação via sindicato, que era o substituto, representava os trabalhadores nessa ação coletiva como substituto processual. Isso é um outro instituto importante, né, dentro do processo, e que se relaciona com o que nós já comentamos sobre a segunda onda de renovação, né, de modernização do processo, estudado na obra Acesso à Justiça do Capelletti, certo? A primeira, só lembrando aqui, foram as medidas de superação de obstáculos econômicos, obstáculos de distância, geográficos, para que houvesse uma democratização real do acesso à justiça. Então, criação de defensorias públicas, juizado especial, né, gratuidade de justiça, mecanismos que possibilitam realmente, mesmo aquele que não tenha recursos financeiros, né, de custear o processo e todas as despesas envolvidas, possa ter acesso à decisão jurisdicional. Pois bem, a segunda onda foi a da ampliação, né, dos conceitos de direito, a criação e inserção de direitos individuais homogêneos, coletivos, difuso, e a percepção da necessidade de entidades que pudessem representar, pudessem ser as legitimadas para a defesa desses bens jurídicos que eu brinquei com vocês, de todo mundo e ao mesmo tempo não é de ninguém, em particular, né? E por fim a terceira onda, que é a que vivemos agora, dos métodos adequados de solução de conflitos, do conceito multiportas, da nova concepção de justiça como sendo uma concepção ampliada e não apenas justiça como sinônimo de uma decisão proferida judicialmente. Aproveitando, já fazendo aqui um resumo, uma recapitulação também deste ponto. Pois bem, mas voltando ao caso que eu contava, né, dessa situação de possível impacto que inviabilizaria a continuidade dessa unidade, procedemos a uma ampla negociação por mais de meses, até que enfim eu consegui extrair uma proposta que falei, bem, essa proposta eu vou levar para os trabalhadores. E era o sindicato de metalúrgicos, eu fui até o sindicato nessa ocasião para repassar essa proposta, conversar com os trabalhadores, né, dentro do meu papel de mediadora nesse caso coletivo, expor para eles então vantagens e desvantagens da adesão, né, a este processo que não tinha transitado ainda. Ele tinha um recurso no STF pendente, então a probabilidade de modificação era pequena, mas por outro lado havia ali ainda a possibilidade de uma demora até a decisão deste recurso no STF, e mais do que isso, tinha que ser ponderado também, né, o que eles consideravam ali de importante naquele momento, se era só essa condenação, e havia uma obrigação também de fazer, que era a obrigação de implementar essa verba nos contratos, quer dizer, o pagamento também futuro e não só do que já havia passado, tá? E mais do que isso, a própria continuidade desses contratos, como manutenção dos empregos em curso, né? Então, nessa negociação, a questão era jurídica, mas havia outros valores também ali embutidos para discussão, né? Depois que tudo foi exposto, inclusive dentro daquela lógica da autonomia, a princípio da decisão informada, que nós também já discutimos como sendo um princípio espinha dorsal de métodos adequados de solução de conflitos, né, consensuais, que expostas as informações,
todas as informações colocadas na mesa, a decisão compete às partes. É método autocompositivo, né? Então, o princípio da decisão informada vem exatamente retratar essa situação de liberdade, da autonomia da vontade, da necessidade de respeito, tanto do não quanto do sim, né? Então, depois que tudo foi dito, eu saí, falei, olha, agora então, né, vocês têm todas as informações para tomada de decisão. Enquanto eu não havia obtido uma proposta que eu entendia satisfatória, eu não me dispus a vir aqui transmitir a vocês, mas dessa vez me parece viável por isso e aquilo. Agora, no entanto, o juiz da situação é vocês, né? Vocês é que vão decidir se cabe ou não aceitar essa proposta. Me retirei do ambiente, deixei que eles decidissem, né? Ainda era uma situação interessante também, porque eram centenas de homens trabalhadores metalúrgicos e só tinha eu de mulher lá no ambiente. Enfim, me retirei e deixei que eles decidissem. Daqui a pouco comecei a ouvir vozes mais elevadas, que eu não sabia se era xingamento ou se era comemoração, mas era comemoração. Ainda bem, eles aceitaram e finalizamos. Por que eu estou contando essa história? Essa mesma empresa depois tinha um outro processo de valor também elevado, mas numa situação bastante diferente. E serei breve aqui, mas é importante transmitir para vocês como tudo isso que a gente vem discutindo vai estar presente na prática de vocês como profissionais, está presente no cotidiano dos fóruns. A empresa tinha uma condenação de 900, eu não vou lembrar exatamente, em razão da incapacidade de um trabalhador que adquiriu aquela doença transmitida por pombos. Uma situação até bastante discutível, a questão da responsabilidade, mas foi decidido dessa forma. E esse trabalhador, ele realmente ficou inválido, inclusive para as atividades cotidianas da vida, para alimentação, para banho, tudo dependendo da esposa. E ele sequer foi para essa audiência. Quem foi a esposa representante dele, né? Muito bem. A empresa, diante do sucesso na negociação coletiva e querendo sanar todas as situações, né, que ela via como passivos trabalhistas, que davam aquele alerta, né, de impacto financeiro elevado, ela me procurou novamente, o Sejus, que pediu intermediação. Fomos nós. Mas olha que diferente que era essa situação. Veio o CEO da empresa, né, o alto executivo da empresa no Brasil, para esta sessão de mediação, se sentou, foi abrindo o notebook, né, e começou então a querer compartilhar balanços, números, citar a situação do processo coletivo, que eles parcelaram, né, aquela condenação, que era uma forma de viabilizar o pagamento com continuidade das atividades, então houve um parcelamento, e começou a querer discutir números na mesa, né? E uma das coisas que eu observei de pronto foi a repulsa que aquela situação gerou à representante do trabalhador, a esposa, que era naquele momento também a cuidadora, né? E ela de pronto disse assim, eu posso falar também, né? E eu vi que se não intervisse naquela situação, ia desandar completamente a possibilidade de êxito no nosso acordo. Por quê? Pela falta até de tato, de sensibilidade do executivo, né? Numa situação tão delicada sobre o aspecto pessoal, de perdas pessoais, querer iniciar esta reunião de negociação discutindo os números da empresa, né? Isso não interessava nem um pouco a ela, né? Então, intervi, falei, claro, a senhora tem todo o direito de falar, pedir licença, né? Inclusive, assim, vamos começar de outra forma, né? Eu conheço toda a situação da empresa em razão de acompanhar como juíza, no caso eu falei como juíza, em outros processos, sei que vocês têm um passivo para resolver, mas aqui a gente não dá para falar dessas questões, nós estamos aqui para tratar de uma situação específica do senhor fulano de tal. Então eu gostaria de inverter e começar a nossa conversa ouvindo a dona Cicrana, né? Não vou lembrar o nome dela agora. Muito bem.
E aí, gente, olha o contrário das situações. O que ela fez? Ela sacou o celular dela e falou assim: eu gostaria de mostrar a vocês a situação que está o meu marido, né? Como ele, o que sobrou dele, né? O que sobrou do meu marido. Bem, isso ilustra ou não uma forte presença de lead psicojurídica, como a gente vem falando? Com certeza. Com certeza. E se ela não falasse, não expusesse isso, nós não teríamos avançado para depois, muito depois, poder discutir valores e formas de pagamento. No entanto, quase que nós perdemos isso em função da inabilidade, da incompreensão deste representante da empresa, né? Despencou lá de São Paulo para atrapalhar. Então, gente, conseguimos também êxito nesse processo, foi bastante tenso, né? Teve que ser muito trabalhado. Houve um envolvimento por parte do advogado dela, que também foi fundamental, e a gente acabou desfazendo esses nós. Inclusive, esse foi um caso que também evidencia bastante algo que a gente vai falar um pouquinho à frente, que está lá entre as 4 regras de ouro da negociação, de um livro que eu recomendo a vocês. Eu até separei aqui alguns materiais. Esse aqui é um livro que eu recomendo, Como Chegar ao Sim, né? Que é um livro para nós, na nossa atividade como profissionais da área jurídica, mas é também para a vida. Aliás, eu tenho dito isso a vocês, né? Esses estudos acabam sendo também muito úteis para nós na nossa vida, no nosso dia a dia. E essa regrinha, uma das regras de ouro que traz esses autores, que são da escola de Harvard de negociação, que são a referência de negociação no mundo, eles colocam a necessidade de nós investigarmos os interesses por detrás das posições. Gravem isso, isso é muito importante. A posição muitas vezes vai corresponder àquela lide estampada, né, a lide jurídica. E o interesse, o que realmente a pessoa deseja, vai estar relacionado muitas vezes à parte psicossocial do conflito. Essa senhora deixou muito claro que sim, ela precisava do dinheiro porque o custo de vida do marido agora passou a ser outro. Inclusive, precisava fazer adaptações na casa. Ela também já estava se tornando uma senhora, portanto, não sabia até quando teria forças, né, para todos esses cuidados que ele, força física mesmo, não só mental, mas física, para todos esses cuidados que ele estava necessitando. Então, havia sim uma demanda econômica, mas ela, por exemplo, não fechou o acordo sem se certificar de que a empresa tomaria todas as medidas para evitar novas contaminações no gênero dentro do seu espaço fabril. Olha que interessante, né? E foi muito interessante também que quando ela falou isso, e mais, né, que ela precisava ter certeza que outros casos assim não aconteceriam, que a empresa já tinha se conscientizado, né, da necessidade de modificações. O advogado dela disse assim: mas então, dona fulana, mas isso não faz parte do processo. E aí eu intervim: sim, doutor, é verdade, mas se é importante para a negociação, pode fazer parte da negociação. E de fato pode, né? A negociação, ela pode abranger também objetos não descritos no processo. Isso está lá no CPC e no nosso material base vocês têm lá a referência do artigo, que permite a ampliação do objeto da transação, mesmo judicial, para parcelas, para pretensões que não estejam esboçadas também no processo, né? Porque é a ideia de prevenção também de futuros conflitos, aquele já posto e outros que possam surgir, né? Quanto maior, mais abrangente o nosso tratamento, a possibilidade desse tratamento, mais eficaz o método terá sido. Ok? Muito bem, gente. Então, com isso a gente fecha, né, a teoria do conflito. Iniciamos aqui, então, a teoria da negociação, que eu antecipo, o nosso estudo vai se basear nessas regras
da How School de Harvard, tá? Porque é uma referência mundial e é muito tranquilo, né? E são regras para a vida, como eu falei, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Não deixem de fazer a avaliação, a atividade avaliativa, certo? E por fim, como uma atividade complementar também deste momento do nosso aprendizado, eu vou sugerir a vocês, inclusive para que possam responder a uma das questões avaliativas da outra aula, que vocês assistam uma palestra minha no YouTube já disponível. É só procurar pelo Congresso TRT 15 2019. É o painel sobre métodos adequados e a advocacia moderna, tá? Divirtam-se lá, inclusive para passar aí essa quarentena, e quem assistir até o fim vai ter uma surpresa, viu? Uma surpresa, aliás, eu mesma me surpreendi com aquela iniciativa, mas acabou ficando bastante agradável, tá? Então, assistam, com aquela palestra a gente ganha tempo e a gente fecha realmente a nossa teoria geral de métodos adequados de solução de conflitos e começamos a aprofundar negociação, mediação, conciliação e arbitragem nos nossos próximos encontros, tá? Beijo, boa quarentena para todos e estudem. Os estudos continuam normalmente, viu? Até breve.